A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia. Estamos hoje no nosso 15º dia de jejum e oração, com o tema Pare de Presumir. 21 dias para ficar livre da ansiedade. Estamos aí já quase que na reta final, faltando apenas aí 6 dias para terminar esse jejum. Talvez você até hoje tenha esperado a bênção, você tenha orado. Eu quero compartilhar hoje o 15º dia com o tema Quando Deus ganha tempo. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui nesse dia de hoje. Lá no livro de Atos, capítulo 24, no verso 27, a palavra de Deus diz: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio do judeu, manteve Paulo encarcerado. Ora, essa palavra aqui vem dizer que o apóstolo Paulo ficou 2 anos encarcerado, esperando ser julgado para que ele pudesse, então, ser solto, livre. Mas o que Deus estava fazendo durante esses 2 anos? Deus estava ganhando tempo. Deus estava ganhando tempo para abençoá-lo. Se não fosse a vida do próprio apóstolo, mas a vida das pessoas que estavam à sua volta. Inclusive ali do imperador César. Deus estava ganhando tempo para alcançar a vida daqueles que estavam à volta do imperador César. Quero dizer que muitas vezes você está preocupado, ansioso nesse 15º dia. E até hoje você tem ouvido irmãos dar testemunho de vida, de bênção que tem recebido, e você está pensando, e a minha bênção, quando vai chegar? Fique em paz, Deus está ganhando tempo para te abençoar. Aleluia. E, mediante isso, eu quero compartilhar o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Eu e você somos justos por conta da justiça de Cristo. E nossa luz, ela vai brilhando mais e mais. Esse mais e mais fala de um processo. O processo de Deus na nossa vida ainda não terminou. Está apenas começando. O apóstolo Paulo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e pelo Espírito. Eu e você estamos sendo transformados. Sua bênção não está demorando, não, filho. Sua bênção, o Senhor está preparando, e no tempo do Senhor, a sua bênção vai chegar. E mediante a isso, quero compartilhar alguns princípios aqui, algumas coisas que aconteceu, alguns personagens bíblicos, que demonstram que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E todos aqueles que submeteram debaixo do tempo do Senhor, eles foram favorecidos. Primeira coisa que eu quero compartilhar é com relação à maturidade. Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2, a palavra de Deus diz: tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava o filho de Bilá e os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles para o pai. Sabe, José estava num tempo que ainda não tinha maturidade. Embora ele era ungido a rei, mas não estava no tempo de assumir. Por quê? Ele ainda estava passando por um processo. Sabe, o Senhor falava por várias vezes com José através de sonhos. José tinha sonhos e Deus falava com José. Mas muitas vezes, pela imaturidade de José, ele contava os sonhos para os seus irmãos. Isso acontecia, grande ira nos seus irmãos. E aí, o que aconteceu? José foi parar no fundo do poço. Creio que o fundo do poço não era a vontade de Deus para José. Mas mesmo José estando no fundo do poço, o Senhor estava com ele. Sabe, a palavra do Senhor, lá em Salmo 23, diz que o Senhor é o seu pastor, e nada nos faltará. Sabe, o tempo do Senhor é o tempo que vai ser liberado todo o favor dele na sua vida. Simplesmente descansa e espera no Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Existem 2 tipos de tempo: o Kairos e o Cronos.
Cronos é o tempo nosso, é o tempo que nós temos, o tempo que nós achamos que devemos cumprir todas as coisas e todas as nossas responsabilidades. Mas o Kairos é o tempo de Deus para a sua vida. Submeta debaixo do tempo do Senhor. Segundo ponto é com relação à salvação. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 8, a Bíblia diz, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Sabe o que está acontecendo, irmão? Deus está ganhando tempo para salvar mais pessoas. Talvez você tenha orado pelo seu parente, pelo seu filho, pela sua casa. Parece que nada tem acontecido. Não descanse, o Senhor está ganhando tempo para salvar essa pessoa. E aí você, muitas vezes, tem desanimado, desistido de orar, de pedir ao Senhor. Não desista. O Senhor irá entrar com o livramento e com a salvação na sua casa. Sabe, a plenitude de Deus ainda não chegou completamente, mas o Senhor vai chegar com a sua plenitude no tempo e no modo dele. Entra debaixo do favor, entra debaixo da bênção do Senhor, no nome de Jesus. Vamos continuar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Sabe, lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, a palavra de Deus diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Você já sabe, irmão. Sabe, o coração do Senhor, o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo. Descanse no Senhor, o Senhor irá abençoar a sua vida. Terceiro e último ponto, para nós orar. Fala sobre a autoridade. Lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 1. A palavra de Deus diz, passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achasse ele de pé junto ao Nilo. Sabe, José estava sendo preparado para quê? Para governar. Lembra no início? José, um rapaz, um jovem, um adolescente de 17 anos. Ali tudo que passava, tudo que acontecia, tudo que Deus falava com ele, ele corria, tinha pressa em falar, não conseguia segurar. Mas agora ele já estava sendo e já estava pronto para assumir uma posição de autoridade. Talvez você está aí à frente, né, de uma empresa, você quer exercer autoridade de uma noite para o dia, você quer que as pessoas reconheçam você como um chefe, como encarregado, como líder. Não, o Senhor está ganhando tempo para te abençoar. Talvez você, líder de célula, você, pastor, discipulador, está achando que você não tem autoridade diante de Deus. Então, você tem. Mas lembra, dia após dia, como diz o nosso pastor Zé Marcos, cada dia um pouco. Quero orar com você nessa manhã para que nós possamos ter revelação do tempo de Deus na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, nesse 15º dia de jejum e oração, talvez muitas pessoas tenham pensado, ó Deus, em desistir. Muitas pessoas têm desistido até mesmo de orar, de jejuar conosco, achando que não vai receber a bênção e o favor do Senhor. Eu quero que o Senhor, Espírito Santo, convença essas pessoas e que o Espírito de sabedoria e de revelação esteja na vida de cada um, trazendo luz nesse tempo de jejum, trazendo clareza, trazendo, a Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, como igreja, no nome de Jesus. Fica na paz, tenha um bom dia, em nome de Jesus.